Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença em adoração. Como é bom estarmos na Tua presença louvando o Teu nome, com hinos de louvor, com orações, com o estudo da Tua Palavra. E agora invocamos a presença do Espírito Santo, que Ele seja derramado sobre nós, que venha a luz da Tua Palavra, luz celestial, para entendermos os planos Teus para a nossa vida, para fazermos da Tua vontade a nossa vontade, da Tua missão a nossa missão, dos Teus sonhos os nossos sonhos, esquecendo de nós mesmos e esquecendo o que ficou para trás, que vivamos na Tua presença o dia de hoje de uma forma preciosa, em comunhão contigo, buscando o batismo do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Que o Senhor responda os anseios de cada um que aqui está. O Senhor responda os desejos de cada alma, de cada coração, as necessidades de cada um, que confia no Senhor e que clama pela fé. Que o Senhor estenda a Tua bênção ao Gilberto, que está hospitalizado. Que a Tua graça o cubra, porque a Tua graça é inexplicável, a Tua graça é infinita, a Tua graça é a razão da nossa salvação. Dá-nos a Tua direção agora ao abrirmos a Tua palavra, falando ao nosso coração. E abençoa o pastor desta igreja, pastor Alexandre, que ele tenha um ministério muito abençoado. E abençoe a família dele também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Salmos 23. Salmos 23, vamos ler o verso 4. O título da mensagem de hoje é A Noite Escura da Alma. Será que você já teve uma noite escura? A noite escura da alma. Quem ainda não teve uma noite escura? Eu não tive uma noite escura, eu tive um mês escuro. O mês de dezembro de 2007 foi um mês escuro em minha alma. E em meio à noite escura, você clama, você chora, você desabafa, você reclama, você louva, você faz tudo. Diante de Deus, aos pés de Jesus, nós fazemos tudo. Nós derramamos o nosso coração. Nós nos angustiamos, nós confessamos os nossos pecados, nós buscamos resposta para as nossas dúvidas, nós buscamos razão para a nossa vida aqui nesta terra. Isso acontece durante a noite escura da nossa alma. E aqui diz em Salmos 23, verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. A noite escura existirá na sua vida. Se você ainda não passou por ela, você vai passar por ela. Lendo sobre os pássaros, nós descobrimos que, na plena luz do dia, ouvindo toda espécie de sons diferentes, melodias diferentes, o pássaro não consegue aprender a melodia que o seu mestre quer que ele aprenda. Ele aprende pedacinhos aqui, pedacinhos ali, mistura com outras coisas e fica aquela confusão na mente do pássaro. Então os especialistas dizem que o mestre que quer ensinar o seu pássaro a cantar uma melodia específica, ele isola a gaiola, cobre a gaiola com um pano escuro para que não haja luz, e o pássaro fica ali dentro da gaiola escura, num lugar isolado, de silêncio. E enquanto ele está naquele local isolado e no escuro, o seu mestre repete e repete, vez após vez, a melodia que quer que aquele pássaro aprenda. Vai repetindo e repetindo, quantas vezes forem necessárias, até que aquele pássaro
aprende finalmente a cantar perfeitamente a melodia que o seu mestre planejou que ele cantasse. E só então o mestre descobre a gaiola, deixa a luz entrar, traz o pássaro para o meio das pessoas, para o meio do ambiente onde estão outros sons, outras melodias, outros barulhos. Mas agora aquela melodia está gravada para sempre no cérebro daquele pássaro. Ele nunca mais vai esquecer aquela melodia e ele a canta perfeitamente. Eu estava lendo sobre o que eles fazem com o pássaro e eu pensei naquilo que Deus faz comigo, aquilo que Deus faz com você. Deus nos leva para uma noite escura, Deus nos aprisiona e Deus nos isola dos barulhos e das vozes, das atrações, da televisão, da internet, e Deus nos conserva no vale escuro. Muitos chamam este vale escuro de o vale da sombra da morte. Por isso que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque Davi andou pelo vale da sombra da morte. Não foi um dia, nem uma semana, nem um mês. Por anos e anos seguidos, ele viveu como fugitivo de caverna em caverna. E o salmista lhe diz nos Salmos: eu sou como um pássaro solitário. Ninguém cuida de mim. Davi vivia de caverna em caverna, tendo o inimigo a persegui-lo, tentando tirar-lhe a vida. E pássaro aprende na noite escura. Os filhos de Deus aprendem na noite escura. Não tem, queridos irmãos, como aprender diferente. Jesus teve a sua noite escura. Jesus passou pelo vale da sombra e da morte. Eu quero que você leia em Filipenses capítulo 1, verso 21. Essa é a melodia que Jesus quer que você aprenda. E enquanto você não aprender esta melodia, Ele vai continuar conduzindo os seus pés pelo vale escuro da sombra e da morte. Até que esta música fique plenamente gravada na sua mente. E você consiga cantar esta música. E a letra desta música, para não ser difícil de aprender, é bem curtinha. Veja como Deus fez uma música com uma letra bem curta. A melodia que você tem que aprender durante a noite escura da alma. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo aprendeu esta música. Paulo aprendeu esta melodia. E durante todos os anos da vida de Paulo, ele continuou repetindo, dia e noite. Ele repetia: para mim o viver é Cristo. Diante de César, diante da condenação, diante dos seus acusadores, Paulo sempre estava repetindo: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se eu morrer hoje, eu lucro. Se eu morrer amanhã, eu lucro. E se eu viver, para mim a vida é Cristo. Para mim, dizia Paulo, a vida não é família, porque nem família ele tinha. Perdeu a família. A vida de Paulo não estava voltada para dinheiro, porque ele não tinha dinheiro. Não tinha status. Não tinha posições. Paulo não tinha nada. Paulo só tinha Jesus. Mas quem tem Jesus tem tudo. O que é que eu preciso mais além de Jesus? Jesus é o meu médico. Quando eu me aposentei, em julho do ano passado, 2013, aliás, já estamos em 2015, então em 2013, no mês de julho, aposentamos lá em Boston. Aquela apreensão, como é que vai ser? Aposentadoria mínima, não é? Mínima. Não vou falar porque senão vão pensar que eu estou pedindo dinheiro, né?
de tão pouquinho que é, então não vou falar nada. Mas, queridos, eu perguntei e falei com a minha esposa, como é que vai ser? Nós vamos ter que aprender a viver pela fé. E, queridos, Deus vai nos conduzindo pelos vales escuros, mas Ele nunca se esquece de nós. Deus não tira a mão de sobre nós. Deus não tira os olhos que estão sobre você. Hoje mesmo de manhã, na minha adoração, eu cantei: Deus sabe, Deus vê e Deus ouve. Foi a primeira música que eu cantei hoje de manhã. Deus tudo sabe, tudo vê, tudo ouve. Nada escapa aos olhos de Deus. Nenhuma lágrima rola dos seus olhos sem que Jesus veja. Ele chora com você. Aquele que disse que nós temos que aprender a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, esse mesmo Jesus chora quando você chora e se alegra quando você se alegra. Esse é Jesus. Por que eu preciso de um outro Jesus? Por que eu estaria procurando um outro Deus? Ele é pão, Ele é água, Ele é casa. Ele me deu uma casa, Ele me deu um carro, Ele me dá o pão de cada dia, Ele me dá saúde. Com 63 anos, nunca bebi nenhum remédio, nada de medicina. Jesus tem sido meu médico, tem me dado a saúde. Jesus é o protetor da minha casa quando eu viajo. Não preciso gastar dinheiro com segurança, porque Ele é a segurança. Ele tem muitos anjos que Ele pode mandar para lá e cuidarem da minha casa. Queridos, é muito lucro ter Jesus. É muito lucro. Você não imagina. E a paz? E a paz interior? A paz de espírito. E o destemor que Ele coloca em você? Ele tira o medo. Ele elimina a palavra medo da sua boca. Eu estou com medo do que vai acontecer. Não existe mais a palavra medo no seu vocabulário, porque o amor de Deus expulsa o medo. Não é isso que diz lá em 1 João? O amor de Deus expulsa o medo. Quem teme a Deus não teme mais nada. É só o temor a Deus que prevalece na sua vida, meu irmão, e nada mais. Então Jesus quer que você e eu aprendamos esta melodia. Para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Depois que nós aprendemos, então Ele nos joga no meio da sociedade. Assim como o Espírito Santo fez com Jesus depois de ser batizado pelo Espírito Santo, ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e então diz em Mateus capítulo 4, verso 1, então o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que o Mestre Jesus nos ensina a cantar a melodia, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então Ele nos joga na sociedade, nos joga lá fora, no meio da cova dos leões, diz, está aí alguém, um filho meu, remido e comprado pelo meu sangue, que aprendeu a melodia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nos tornamos intocáveis, nos tornamos invulneráveis, porque o anjo do Senhor se torna escudo de luz ao seu redor, guiados pelo Espírito Santo. Sabem, queridos, Deus enxerga as nossas imperfeições dentro de nós. E porque Ele nos ama e exige que cresçamos, Ele não nos permite ficar com as fraquezas, com os defeitos e imperfeições. Eu soube de uma igreja Celebration,
uma igreja liberal nos princípios, que quando o pastor novo chegou, eles fizeram um louvor do jeito que, bem celebration, e vestidos de qualquer jeito, não eram roupas para adorar a Deus. Existem roupas específicas para entrar na igreja, na Basílica de São Pedro, irmãos. Existem roupas específicas, você não entra na Basílica de São Pedro de qualquer jeito. Quando eu fui visitar o Vaticano, eu estava andando pela Europa de calça jeans com meu companheiro, o pastor, e ele disse: Samuel, eu estou cansado, a minha calça jeans já está suja, vamos sair de bermuda hoje? E foi exatamente no dia que nós íamos visitar o Vaticano. Nós dois de bermuda. Deixaram entrar? Não, que não entra de bermuda. Ele ficou. Eu dei o meu jeito. Puxei minha bermuda lá no pé, né? Deixei a camisa por... Sabe como ando com essas bermudas aqui, com o bumbum de fora, não é? Puxei minha bermuda bem aqui embaixo, ela foi lá, puxei a meia aqui em cima e joguei a camisa, deixei a camisa solta e lá fui eu no meio da multidão, não é? E entrei para visitar. Ele ficou lá fora esperando, perdeu a oportunidade. Um dia em Roma, um dia para visitar o Vaticano e não pôde entrar. E ali fora tem calças, ali fora tem saias para as mulheres vestirem, porque não entra. Agora, para entrar na presença de Deus, as pessoas enchem: Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa, nunca aceitou, irmãos, qualquer coisa. Mas Deus aceita o melhor que eu faço. Deus também não aceita o melhor que você faz. Deus não aceita qualquer coisa e Deus não aceita o melhor que você faz. Deus aceita o que Ele pediu, ponto final. E Ele não negocia. Lembram-se de Caim? Caim ofereceu o pior ou o melhor que ele tinha? O melhor. Mas por que Deus não aceitou? Se era a melhor das intenções de Caim, o melhor dos frutos, e por que Deus não aceitou? Porque não era o que Deus pediu. Muitos estão enganados, pensando: eu estou fazendo o meu melhor, Deus vai aceitar. Não, não é o melhor, é o que Ele pediu. Ele é específico. Então, queridos, quando o pastor chegou, eles disseram: nós somos assim, pastor, e nós queremos que o senhor nos aceite como nós somos. E este meu amigo de ministério, ele é muito correto, ele é muito pelos princípios da palavra de Deus. Foi um choque. Não sei o que vai acontecer. A história ainda está para ser escrita. Mas, queridos, eles disseram: Deus nos aceita como estamos. É verdade, irmãos. Deus nos aceita como estamos. Essa é a primeira metade da história. Mas a segunda metade da história é que Deus não nos deixa como estamos. Aceitar como estamos? Tudo bem. Do jeito que você vier, Deus aceita qualquer um, do jeito que estiver. Mas Ele não nos deixa como estamos. É igual a esposa, não é? Esposa é assim também. Ela aceita você do jeito que você está, mas não vai deixar do jeito que você está. Vai mudar a sua camisa, vai mudar o seu penteado, vai mudar tudo. Mas você disse que me aceitava como eu estava. Lógico que eu aceitei. Quem disse que eu não aceitei você como estava? Mas eu não deixo você como está. É o que Deus faz. Ele sempre está tentando nos tornar parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Até o ponto que você seja confundido com Jesus. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Então, o amor de Deus não se agrada em nos deixar com as nossas fraquezas, não. Esse temperamento ruim que você tem, esse de estupim curto, outros que não tem nem estupim, nem pavio. Deus aceita você assim, mas Deus não deixa você assim, porque Ele tem um temperamento para dar para você que é o de Jesus.
Então você vai parar de falar, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Como morrer assim? E o temperamento de Jesus? E a mente de Jesus? E todo esse padrão, essa matéria celestial que o Espírito Santo tem para comunicar para você, para implantar em você. Então, para que serve o Espírito Santo? Para que serve a mente de Cristo? O amor de Deus não se agrada em nos deixar nas nossas fraquezas. E por essa razão Ele permite a noite escura na nossa alma. E na noite escura a gente chora muito. Eu não tenho vergonha de dizer, eu choro muito. Hoje já chorei. Hoje já chorei. Não choro na frente das pessoas, não choro, choro sozinho, eu e Jesus. Choro de alegria, choro de emoção, choro quando vou cantar os hinos de louvor a Deus, eu e Jesus. Como é bom você ter comunhão com Jesus, irmãos. Nas horas caladas, quando o sol ainda não nasceu. Quando o sol ainda não nasceu, você sozinho no escuro, ajoelhado aos pés de Jesus. É só isso que vale, irmãos. É só isso que vale. O resto é resto. Quando você dá prioridade para estas horas aos pés de Jesus, Deus cuida das outras partes da sua vida. Deus cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Você, pai, tem que se consagrar a Jesus. Ah, mas o meu filho está mal, meu filho está ruim, meu filho está revoltado, meu filho está drogado. Pare de pensar no filho. Pense em Jesus, por favor. Consagre-se a Jesus. Porque Jesus só vai abençoar o seu filho quando você se consagrar a Ele. Deus abençoou Isaac por amor a Abraão. Deus abençoou Jacó por amor a Isaac. Deus abençoou José por amor a Jacó. E assim vai. Ah, você quer uma bênção para o seu filho? Então consagre-se. Não é consagrar o filho a Jesus. Você se consagra a Jesus. E Deus cuida do que é seu. Você tem. Esta semana, quando eu falei isso para uma esposa, eu disse, arranque de casa tudo que não é de Deus. Arranque. Tudo que é da Disney, tudo que é DVD, tudo que é filme. Mesmo que, mas eu não assisto, mas está lá dentro. Arranca, joga fora. Bebida alcoólica, mas tem vinho lá, tal. Joga fora. Não, mas joga fora. Você quer uma bênção para o seu filho? Quero. Então você se consagra a Deus. E a bênção vem. Deus permite a noite escura. Quando Ele nos priva de todos os prazeres, permitindo momentos difíceis e uma escuridão interior. Quando você clama, você chora e você diz, por que, Senhor? Para que, Senhor? Desta forma, Deus consegue arrancar de dentro de nós todos os vícios e substituí-los por virtudes. Através da noite escura da alma, o orgulho se transforma em humildade, a avareza em simplicidade, a ira em felicidade, o luxo se torna paz, a glutonaria se torna moderação, a inveja se torna alegria e a indolência se transforma em força. Nunca nenhuma alma crescerá profundamente na vida espiritual, a menos que Deus trabalhe nela através da noite escura da alma. Foi assim com Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Noite escura, sentiu-se só, abandonado. Mas ele não estava só, mas ele se sentiu. É este o sentimento quando nós estamos atravessando a noite escura. Um dos melhores exemplos que a Bíblia nos dá, meus queridos, da maneira como Deus trabalha através da noite escura na alma, é a história do nosso querido profeta Elias. Aqui está um homem, Elias, que estava no pináculo do sucesso, todos os holofotes estavam voltados para ele, ele era o bam, ele era o profeta, que falava e a coisa acontecia, ofereceu sacrifício e desceu fogo do céu, e ele matou
850, e não estou falando errado não é 400 nem 450, foram 850 profetas. 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. Ele matou todos. Queridos, mas Elias, ele desceu do palco do sucesso, da fama, da vitória, e entrou num canal escuro do desespero e da solidão em um dia. Em um dia ele caiu do ponto mais alto de glória para o ponto mais baixo do desespero, ao ponto de pedir a morte. Quero a morte, Senhor. Não quero mais viver. Veja como o nosso emocional, ele é instável, irmãos. Não. Você está instável porque você não tem Jesus. Elias não tinha Jesus, não? Queridos, nosso emocional é instável. Nós às vezes estamos chorando de alegria e de repente começamos a chorar de desespero. Nós somos instáveis, nós somos frágeis, nós somos fracos. Eu quero que você leia comigo agora 1 Reis capítulo 19, primeiro livro de Reis capítulo 19, verso 1 a 5. Primeiro livro de Reis capítulo 19, versos 1 a 5. Aqui lemos: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Esse todos foram 850. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. E o que aconteceu? Verso 3: O que vendo Elias, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo o tocou. Ele disse: Levanta-te e come. Queridos, cheio de medo de uma mulher, o profeta mais corajoso da Bíblia, Elias, fugiu de uma mulher. Uma mulher irada, determinada, fique longe dela. As mulheres, elas fazem coisas, quando elas estão com ódio, fazem coisas terríveis. Inventam histórias, mentiras. Eu conheço pessoas que estão na cadeia por mentira da mulher. Mentira. Elias correu 112 quilômetros até Berseba. E ali se abrigou debaixo de um arbusto quase sem folhas. E exausto, ele orou, dizendo: Basta ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias pediu para morrer. Às vezes as pessoas se assustam quando alguém diz: Olha, eu estou pensando na morte. Eu penso na morte todos os dias. Todos os dias eu penso: para mim o viver é Cristo. E o morrer pode ser hoje. Pode ser hoje o dia da minha morte. Mas se eu morrer, o meu morrer é lucro. Há pessoas que não querem nem falar a palavra morte. Senhor, tem misericórdia de nós. Essa reação de Elias é muito comum. Primeiro que ele estava cansado, desanimado, sentindo-se fracassado, ele expressou um sentimento de autopiedade e autodestrutivo. Nunca subestime o cansaço.
Há pessoas que trabalham dia e noite. Deus fez o ser humano para trabalhar 8 horas por dia. Se você trabalha mais do que 8 horas por dia, já está trabalhando demais. 8 horas por dia, com direito a um break para o almoço. Entendeu? 8 horas por dia com direito ao break para o almoço. Deus não fez a gente para trabalhar muito. O povo de Deus não trabalha muito. O povo de Deus não trabalha muito. Porque sexta-feira, depois do almoço, ele já parou. Porque Deus quer que seja assim. Deus não quer um povo cansado. Deus quer um povo descansado, sereno, tranquilo, sensível à voz de Deus, que não viva de correria, essa louca correria louca que o mundo tem. Então, queridos, o povo de Deus trabalha 8 horas por dia, dorme 8 horas por dia, e tem 8 horas por dia para ler a Bíblia, para passear com a família, para fazer exercício físico, para curtir a vida. 8 horas por dia, não é bastante, irmãos? Não é bastante? 8 horas por dia só para fazer culto com a família, para fazer o seu culto pessoal, para caminhar com a esposa, para ir andar aí na beira-mar. Deus quer qualidade de vida para o seu povo, mas o povo está correndo atrás de dinheiro, de fazer crescer a poupança, guardar mais, economizar mais, vegetar, comer mal, dormir mal, para guardar mais dinheiro. Para quê? Para o futuro. Mas você não tem o futuro. Você só tem o dia de hoje. E você tem que viver o dia de hoje de forma plena, usando-o da forma como Deus quer que você use. E as pessoas fazem decisões erradas por causa do cansaço. Quem está cansado deve dormir e não fazer decisão nenhuma. Não tome decisões, não fale nada, fique quieto quando você está cansado, porque você está alterado. Você fala coisa e faz coisas que não faria e não falaria se estivesse descansado. À noite os problemas crescem. À noite, na escuridão, os problemas se agigantam. E depois, quando amanhece o dia, vem o sol, parece que sumiu. À noite, o mal tem mais poder para assustar, para complicar mais os relacionamentos. Tem que conversar, marido e mulher, tem que conversar, mas não é na hora de deitar, na hora da cama, não. Não é ali que tem que conversar. Os dois cansados, os dois precisando dormir, e agora vão conversar, e vão até meia-noite, até 1h da manhã, e aí, agora vamos dormir. Agora eu não durmo. Como é que eu vou dormir? Depois de ter conversado um assunto desagradável, eu não durmo. A única solução é levantar e ler, fazer alguma coisa. Eu disse para a Leila, minha esposa, não venha conversar nada de desagradável comigo na hora de eu dormir, porque aí eu não durmo. Se eu deito e digo, boa noite, querida, durma bem, eu não ouço a resposta, pronto. Ah, Senhor. Não, eu estou bem. Não, não está bem, você não respondeu. Então, eu já perdi o sono, pronto. Eu já vou levantar, vou ler. E aí, queridos, nós temos que ter tempo para conversar antes. Deus deu 8 horas para trabalhar, né, irmãos? 8 horas para dormir cedo para levantar cedo, e 8 horas para todas as atividades esportivas, espirituais, familiares. Mas as pessoas trabalham demais, e depois ficam estafados, estressados, e entram em depressão, porque a pessoa estressada, sem dormir, comendo mal, dormindo mal, ela vai entrar em depressão. O organismo dele está depauperado, o organismo dele está minado, a saúde está minada, a imunidade dele está zero. Este não é o plano de Deus. O plano de Deus é que você trabalhe 8 horas, descanse 8 horas e use 8 horas
para as coisas espirituais e familiares e físicas, cuidar da saúde. Nesses momentos de depressão, aí não encontramos prazer em nada. Quando a pessoa entra em depressão, quando a pessoa entra nessa estafa, nesse estresse, ele não encontra mais prazer nem em Deus, irmãos. Aí piorou tudo. Não tem mais prazer em ler Bíblia. Eu conheço a história de um homem chamado J.N. Andrews. Eu não sei se vocês já ouviram falar de J.N. Andrews. Ele foi o primeiro missionário adventista na Europa. Ele foi um homem que conhecia a Bíblia, o Novo Testamento inteiro ele sabia decor. Ele não sabia um livro da Bíblia decor, o Mateus, o João, o Lucas. Ele sabia o Novo Testamento decor. Como? Não sei. Ele sabia decor. Foi o maior teólogo adventista. Se tornou presidente da Conferência Geral. Mas, queridos, esse homem, ele entrou numa depressão tão profunda, que chegou num ponto em que ele não queria mais ler Bíblia, nem dar estudos bíblicos. E ele então foi com a esposa para uma fazenda, a fazenda do sogro. Ele foi para a fazenda do sogro e ele ficou lá 2 anos trabalhando com a terra. Sem Bíblia, sem estudo bíblico, sem sermão, sem nada. Ele era um pastor. Mas ele ficou o quê? Esgotado. E depois de 2 anos trabalhando com a terra, recuperou o gosto pelo estudo da palavra de Deus. Voltou e se tornou presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista. E daí ele foi enviado para a Europa, se tornou o primeiro missionário adventista na Europa. Nós não podemos subestimar o quê? O cansaço. Quando você está cansado, você não precisa de cafeína, não. Ah, eu preciso tomar um cafezinho. Não, você não precisa de um cafezinho. Você precisa de dormir. Quando você está dirigindo, está com sono, não é um Monster que você tem que beber uma latinha de Monster. Não. Um Red Bull. Não. O que você precisa é parar e dormir. É pecado você forçar o organismo a ir além do que as forças e as energias permitem. É pecado. Ah, se eu não fizer isso, eu não tenho ânimo para o trabalho. Mas quem dá ânimo para o trabalho é Deus, não é um Red Bull. Você se levanta de manhã, se alimente bem. A melhor refeição do dia é a da manhã, comer bastante. E a da noite na janta é como um pobre, um mendigo que não tem que comer à noite, bem pouquinho. Uma torradinha, uma banana, uma frutinha, só. Para ir dormir com o estômago vazio. Porque você não vai dormir com o estômago cheio. Você não enche o tanque do carro para guardar na garagem, irmãos. Você enche o tanque do carro para sair viajar. Agora você vai pôr o carro na garagem, vai encher o tanque para quê? Para que encher a barriga na hora de dormir? É só para criar celulite e gordura, engordar. Queridos, não subestimem o cansaço, porque o cansaço é traiçoeiro. Na hora do cansaço, Elias pediu a morte. Na hora do cansaço, J.N. Andrews não queria nem orar, nem ler Bíblia. Às vezes a pessoa está esgotada, estressada, e você tem que ler a Bíblia. Não, irmão, a pessoa esgotada, estressada, não quer ler Bíblia. Quando eu tenho que preparar um sermão, a primeira coisa que eu faço é dormir. Se eu estou cansado, sonolento, como é que eu vou preparar um sermão? Deus fala através do cérebro. Ele tem que estar desperto. Nosso Pai Celestial quer que nós respeitemos a fadiga. Não devemos subestimá-la. Costumamos sobrecarregar o corpo, não dando chance ao corpo de se recuperar. Comemos mal. A comida aqui, boa, é cara. Comprar coisas no Whole Foods é caro, mas tem qualidade. Não procure o que é mais barato. Procure o que é orgânico. Procure o que é integral. Procure o que é melhor. Ah, mas desse jeito não vai dar para guardar dinheiro.
Você não está na terra para guardar dinheiro, meu irmão? Você está na terra para cuidar do corpo, que é o templo do Espírito Santo? Você está na terra como um passaporte para o céu? Você está preparando os seus filhos para o céu, não é para a terra. E como é que você prepara os filhos para o céu? Dando de comer aquilo que o céu nos deu para comer. O que o céu deu para Adão e Eva comerem no jardim do Éden. Você tem que dar para os seus filhos. Não é encher a sua casa de sodas, de Coca-Cola, de refrigerantes, de doces. Não, irmãos. Isso tem que sumir da nossa casa, sumir das nossas prateleiras. E colocar os filhos para dormirem cedo. Marido e mulher precisam de tempo para conversar. Que horas? Das 7 horas da noite em diante. Das 7 às 10, 3 horas para bater papo. E os filhos? Dormindo? 7 horas? Sim, senhor. Bota as crianças para dormir às 7. Ah, mas não estou com sono. Mas fica deitadinho aí. Mas não vou dormir. Não é obrigado a dormir, mas fica aí deitadinho. É o tempo do alívio para o pai e para a mãe terem para eles. Dormir cedo e acordar cedo. Vince Lombard disse: a fadiga faz-nos a todos covardes. O que nos faz covardes? A fadiga. Não subestime a fadiga. Quanta verdade existe nesse pensamento? Quando estamos cansados, perdemos a concentração. Caímos no estado de autocondenação e apatia. Nós começamos a dizer coisas que nunca diríamos se estivéssemos bem. Além das 8 horas de descanso diariamente, e de 8 horas de lazer e de espiritualidade e de família, além dessas 16 horas gostosas, que é dormir e curtir Deus, curtir a família, são 16 horas por dia. Além disso, nós temos 24 horas de pleno descanso. Não precisa cozinhar nada durante 24 horas, não precisa assar nada durante 24 horas, não precisa limpar a casa durante 24 horas, não precisa arrumar a cama durante 24 horas, não precisa lavar a louça durante 24 horas. Você pode dormir o que você quiser, assiste o culto de manhã, sexta-noite você está livre, não tem televisão, não tem nada. 24 horas sagradas ao Senhor, que são as santas horas do sábado. Ah, mas tem muita comissão. Pastor Alexandre, não é? Um conselho de quem já aposentou. Deixe a comissão para outro dia. Não tem que ser sábado. Não tem que ser sábado. Essa história de que tem que ser sábado, não. O que pode é conveniente, mas não é prudente. Porque vamos falar de disciplinas, vamos falar de problemas, vamos falar de comprar, de vender, de pagar, de receber, de excluir. Estraga o sábado. E os pais ficam presos dentro de uma sala e as crianças correndo como se não tivessem paz. Privando a família dos pais, da presença dos pais. Então, o sábado são 24 horas de prazer espiritual, convívio familiar, convívio na igreja, patlak, almoçar junto, conversar, fortalecer os laços sociais da amizade. Um pastor amigo confessou para mim, ele não é pastor mais, ele tinha sérios problemas sexuais. E ele dizia assim para mim: pastor, quando ele falou comigo, ele tinha seus 28 anos de idade. Eu me sinto muito fraco e cada vez mais fraco para resistir às tentações à medida que as horas vão avançando. 10, 11 da noite, meia-noite. Quanto mais avança, mais fraco, mais frágil me torno. É verdade, irmãos. Você quer fugir da tentação? Durma cedo. Foge da tentação de querer comer, que quem vai deitar tarde quer comer, não é? E foge da tentação da internet, foge de um monte de tentação, dormindo o quê? Cedo. E acordando cedo, com os passarinhos. O relato bíblico nos revela que o Pai Celestial
quer que você durma. Abra a Bíblia agora em 1 Reis 19, versos 5 e 6. 19, 1 Reis 5 e 6. Diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Um profeta dormindo. Parece que quando as pessoas se aproximam da gente e a gente está dormindo, a gente se sente envergonhado, né? Quando eu era pastor de igreja e chegava algum membro na minha casa, a minha esposa dizia: eles estão aí e eu não quero que eles vejam que você esteja dormindo. Eu falei: bom, tem hora para trabalhar e tem hora para dormir. Ora, não é vergonha dormir não, irmãos. É vergonha dormir o dia todo, tá certo? Mas você tem que dormir cedo, acordar cedo. E quem dorme cedo e acorda cedo, quando chega lá pelas 10 da manhã, já está com sono de novo, né? Porque acordou 4:30 da manhã, já vai dar sono. Depois do almoço, tira uma soneca. Eu deixo a minha esposa entrar no mall, nos shoppings, e fico no carro e tiro a minha soneca. Queridos, nós temos que cuidar do nosso corpo. E vejam aqui, Elias dormiu, e um anjo o acordou, ele disse: levanta-te e come. E olhou, verso 6, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido. O cozido não é o que está no original. Na realidade, o pão foi assado, né? O anjo assou o pão sobre as brasas, está vendo aí? Foi assado. E uma botija de água. O que o anjo preparou? Um gostoso pão. Deveria ser integral, logicamente. Não é esse pão branco que você compra e que não vale nada. Tem nada de nutrientes. Então, um pão gostoso, ele foi preparado pelo anjo. Que privilégio. E uma botija de água. Não foi refrigerante, não foi suco, não foi Coca-Cola, foi água, irmãos. O que Deus prometeu para o povo, os santos do Altíssimo receberão no tempo da perseguição, irmãos. Seu pão e sua água serão certos. Nós temos que aprender a valorizar a água, de preferência alcalina, certo? Água sem flúor, água bem escolhida, bem selecionada, e pão. Pão integral, pão saudável. Nós temos que aprender a valorizar aquilo que Deus vai nos dar no tempo da perseguição. Senão nós vamos reclamar naquele tempo, como os reclamões que reclamaram do maná que Deus dava para eles. Amaldiçoaram o maná. Por quê? Estavam só pensando em quê? Nos panelões de carne do Egito. Nós temos que valorizar a água e pão. Coisas saudáveis que Deus fez para a sua saúde. Era um pão e uma botija de água. E comeu e bebeu e o quê? Tornou a dormir. E Deus achou ruim. Falou: seu preguiçoso, você comeu, bebeu e agora deita e dorme de novo? Ele já tinha dormido, mas ele dormiu de novo. O que aconteceu com Elias? Ele estava deprimido. E a pessoa com depressão quer o quê? Quer dormir. Mas Deus cuidou dele. Ele dormiu de novo. E agora o verso 7. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez e tocou Elias e disse: levanta-te e come de novo. Certo, o anjo deixou passar o quê? Umas 4, 5 horas depois do primeiro lanche. Não foi em seguida. E acordou e disse: levanta de novo e come, preparei outro lanche para você. Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Comprido era 40 dias de jornada, irmãos. Come, porque muito comprido será o caminho. Põe comprido nisso, irmãos. Foi com aquele lanche, ele caminhou 40 dias até chegar no Monte Sinai. Ele foi até o Monte Sinai. O Monte Horebe na Bíblia é o Monte Sinai. E ali subiu no monte e se escondeu dentro de uma caverna. Ele ainda estava o quê? Deprimido.
Ele ainda não queria nada, se escondeu dentro de uma caverna. Diz aí o verso 8: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, que é o Monte Sinai. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. O que ele ficou fazendo dentro da caverna, irmãos? Dormindo. E a palavra de Deus veio aos... Veja, quando você precisa descansar, Deus deixa você descansar. Deus não condena você. Tem momento que é dormir mesmo, e dormir, porque as pessoas se esgotam a tal ponto que leva muito tempo para o organismo se recuperar. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Agora Deus conversando com ele: que fazes aqui? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Ele estava falando aquilo que Deus já sabia, não é? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares. Só estava falando a verdade, tudo era verdade. Mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse, Deus falou para Elias: sai para fora, chega de se esconder, sai da toca, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias aquela voz mansa e delicada, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Elias conhecia Deus, sabia que Deus não estava na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo. Mas quando Deus apareceu de uma forma mansa e delicada, uma brisa suave, ele falou: esse é o Deus. O Deus da Bíblia trabalha no silêncio, na quietude. O Deus da Bíblia diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é correndo, não é fazendo o máximo de trabalho por dia, não é deitando tarde, não é levantando de madrugada, não é nessa correria louca que você descobre que Deus é Deus. É quando você se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos aprender a fazer silêncio, porque o Espírito Santo fala no silêncio, na quietude da noite, na quietude da madrugada, no meio da natureza. Você ouve e sente a presença de Deus. Elias pensou que o fim tinha chegado e que ele queria morrer. Mas Deus disse: Elias, eu ainda tenho uma missão para você. Quando você pensa que todas as coisas acabaram e que não tem mais solução nenhuma, Deus quer lembrar você de que existe uma missão ainda para você. Talvez a principal missão sua ainda está por vir. Quando você pensa que está na hora de pendurar a chuteira, quando você pensa que você não serve para mais nada, Deus está dizendo: a maior missão, o maior trabalho que eu tenho para você está por vir ainda. Deus disse para Elias: não é hora de você morrer ainda. O que eu quero que você faça? Veja aí, Deus disse para Elias, em 1 Reis, capítulo 19, e o verso 14 em diante, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso, Senhor dos exércitos. Vamos ler mais lá embaixo, né? Verso 15. O Senhor disse para Elias: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú,
filho de Ninzi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Deus tem um remanescente, meu irmão. Deus tem um remanescente dentro da igreja adventista. Deus tem um remanescente dentro da igreja católica e de todas as religiões do mundo. Deus tem pessoas sinceras que amam a Deus, que não conhecem toda a verdade que você conhece. Mas a igreja adventista, a igreja remanescente, tem um remanescente dentro dela. Não é toda ela o remanescente, porque muitos são mornos, e porque são mornos serão vomitados. Mas Deus tem um remanescente dentro da igreja. Não se satisfaça só em ser adventista do sétimo dia. Satisfaça-se sim em ser remanescente dentro da igreja remanescente. Busque o batismo do Espírito Santo diariamente. Viva da forma como Deus quer que você viva. Durma as horas que Deus quer que você durma. Trabalhe as horas que Deus quer que você trabalhe. Coma somente aquilo que Deus quer que você coma. Aquilo que Ele criou para você comer, e não aquilo que as indústrias produzem para você. Faça do seu corpo o templo do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo, porque Deus tem uma obra para você fazer. Quando Elias pensava que era o fim, era o começo de uma nova jornada. Era o começo de uma nova aventura de fé. Porque dali ele saiu, ungiu os reis, escolheu o profeta Eliseu e foi arrebatado ao céu numa carruagem de fogo. Que glória! Ser arrebatado numa carruagem de fogo. Deus tem algo maravilhoso para você, meu irmão. Quando você pensa que está tudo perdido, não está tudo perdido. Deus tem uma obra para você realizar. Quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Se sentiu abandonado e sozinho no mundo. O Pai nunca estivera mais perto do Filho do que ali. As trevas que envolviam o Monte do Calvário, as trevas que envolviam a cruz de Cristo, escondiam a presença do Pai. O Pai estava junto da cruz, só não podia falar, porque agradou ao Pai dar o Filho para morrer pelos pecadores. Mas o Pai não abandonou o Filho. Deus não abandona você, meu irmão. Mesmo que chegue em momentos em que você diga: Deus meu, onde estás? Sumiste da minha vida? Me abandonaste? Não, Deus não abandona. Clame e creia que Ele está justo aí, ao seu lado, a uma curta distância de uma curta oração. Você orou e Ele está aí, justo ao seu lado, disposto a enxugar as suas lágrimas. E só Ele pode enxugar as lágrimas, porque muitas vezes nós só temos coragem de chorar na presença dEle, não na presença dos outros. Mas na presença dEle a gente chora, e Ele enxuga as lágrimas, e você se levanta confortado. Quando J.E. Andrews pensou que era o fim da sua vida, Deus deixou dormir e descansar, e depois o despertou para uma nova aventura, tornando-se presidente da Conferência Geral e o primeiro missionário adventista na Europa. A hora mais escura da sua vida pode ser simplesmente os prenúncios do raiar de um novo dia. Vocês já ouviram falar que a hora mais escura da noite não é meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã? A hora mais escura da noite é justo antes de raiar o dia, antes da alvorada. É a hora mais escura. Pode ser que a sua hora mais escura, a noite da sua alma, seja somente o prenúncio das maravilhas, dos prodígios, dos milagres e das mudanças que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. Não desista. Eu termino lendo para você Isaías 43. Isaías 43, os versos 1 e 2. Deus está falando para você, meu irmão. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas. O amor de Deus expulsa o medo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome.
Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É um privilégio ter Deus, o Santo de Israel, como nosso Deus, nosso Salvador. Adore, curta a presença e adoração do Santo de Israel todas as madrugadas, todas as manhãs, antes do sol nascer. Levante-se, cante 5, 10, 15, 20, 30 minutos de louvor a Deus. Derrame o coração diante dele. Busque o poder do Espírito Santo para viver aquele dia na presença de Deus, uma vida plena em comunhão com Jesus. Cumpra com a missão que Deus tem para a sua vida, meu irmão. Levanta-te, saia da caverna, porque Deus tem uma obra para você fazer. Que o amor de Deus e que o brilho de Jesus brilhe na sua vida. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você. Amém, irmãos?